Fala galera, beleza? Como vocês estão aí? Bem-vindo, bem-vinda aí, caso você for uma mulher na profissão aí nossa de segurança eletrônica, né? Estamos muito felizes, né, em tê-lo e tê-la conosco assistindo este vídeo de apresentação. Fique até o final, né, para compreender o nosso objetivo deste vídeo e vai te ajudar a ganhar mais dinheiro e se tornar um profissional que se destacará dos concorrentes, né? Por quê? Né? Já já a gente vai entrar em mais detalhes, mas poucos sabem projetar e instalar câmeras IPs de forma correta. E isso que queremos ensinar a você. Quem somos nós? Vou passar a palavra ao nosso amigo Bruno aqui, ele vai falar um pouquinho Uhum. dele. Fala pessoal, beleza? Sou engenheiro formado desde 2020, tá? Engenheiro eletricista formado desde 2020, mas eu já atuo no mercado de segurança eletrônica há 15 anos, tá? Então eu já fiz treinamento na JFL, já fiz treinamento na Intelbras, já fiz treinamento com diversas marcas aí no mercado, tá? E a gente vem se aprimorando desde sempre, né? E a busca é contínua, né? A melhoria é contínua. Então, o mercado pede segurança eletrônica é, é IP. O palavra em folga é IP, em tudo. Automação residencial, automação industrial, segurança eletrônica, segurança perimetral, tudo é integrado via IP. Por quê? Porque a gente vai explicar um pouquinho mais para frente, mas assim, é facilidade de ampliação, é facilidade de integração, e a gente vai continuando aí mostrando para vocês. Agora o Vitão que vai se apresentar um pouquinho. Então, eu sou o Vitor Fantin, como vocês podem ver, um cara nervoso aqui para falar, mas com o tempo eu vou perder essa timidez aí. Então, eu sou técnico em redes de computadores, né? Trabalho já faz uns 10 anos na área de segurança eletrônica. Eu, com uns anos, né, acabei virando especialista em configurações de equipamento e integração de sistema. Então, toda a parte que envolve configuração do sistema de câmera IP, alarmes residenciais e empresariais também, né, eu acabei mais centrando os meus conhecimentos nessa parte. Então, eu sou aquele cara, o famoso cara da bancada, né? A gente testa, faço todos os testes na bancada, pego, realizo tudo um cenário que a gente vai usar no campo real, aí vai o Bruno e pega e realiza a A instalação integração. no local, a interrogação no local. Então decidimos, né, unir os nossos conhecimentos e decidimos criar as soluções Tech Treinamentos, com o objetivo de compartilhar esses nossos conhecimentos técnicos, onde o meu conhecimento mais em bancada, mais a atividade do Bruno em campo, então acabou unindo esses nossos dois conhecimentos que decidimos a trazer este e-book, né? E tem todo um motivo também, né, Vitor, que a gente resolveu fazer isso, porque a gente cansou de ver coisa errada, vamos dizer assim. Pessoal prometendo gato por lebre, pessoal fazendo coisa errada, abandonando o cliente, sumindo, deixando o cliente na mão, não entregando uma solução adequada, não entregando um pós-venda, e muitas das vezes entregando uma solução até mais cara e pior do que poderia ser uma solução melhor e correta, e mais em conta ainda. Então, e por conta disso, a gente resolveu fazer um e-book de boas práticas, né? Que é o CFTV IP na prática, que mostra desde do início, né? E também para auxiliar os profissionais, o pessoal que queira se profissionalizar de uma forma mais eficiente, a evitar os maus profetas, vamos dizer assim. O pessoal que promete coisas erradas, a gente vê cada vídeo, atrocidade no YouTube, falando coisa muito errada, tanto na parte de CFTV quanto na parte de alarme e redes, né? Então, por isso que a gente fez esse e-book aí. Qual que é o nosso objetivo do e-book CFTV IP na prática? Apresentar, lógico, de forma prática, com os fundamentos essenciais de CFTV IP para capacitar profissionais iniciantes na área de segurança eletrônica, né? Promovendo tanto conhecimento técnico e soluções eficientes para o mercado. Por quê? Que nem o Bruno comentou agora há pouco. Ah, Durante o dia a dia tem vários instaladores na praça, tem de 10, 15, 20 anos no mercado. Pois eles estão arcaicos. Vai de repente você que está assistindo este vídeo
Você só está acostumado a mexer com câmera analógica. Então, qual que é a diferença de câmera analógica e câmera digital hoje em dia? Muitos instaladores acabam confundindo achando que é resolução de imagem, mas na verdade não, é o tipo do cabeamento e a tecnologia embarcada. Então, ó, câmeras analógicas, né, é aquela que você acaba utilizando o cabo coaxial. Hoje em dia, está virando um padrão de mercado, até o custo se abaixou, é câmeras IPs que utilizam o cabo de rede. Que é como aquele cabo de internet que vocês estão acostumados, né? Para quem é mais leigo. Então a gente trabalha interligando num roteador, de preferência corporativo, que vai ser mais explicado à frente, que você vai ter todo esse gerenciamento e a praticidade de configuração. Então, às vezes, o pessoal fica com tanto medo de mexer com alguma coisa nova, mas na verdade é mais simples do que vocês imaginam. E completando ainda a frase do Victor, né? O CFTV-IP que a gente vai começar a falar aí. Cenários grandes, cenários de longa distância. O cabo coaxial, o cabo analógico, o cabo de rede mesmo, usando cabo PP com balão, você tem uma certa limitação de distância. A partir do momento que você usa fibra ótica, você pode levar 200 câmeras a 20 quilômetros de distância com uma certa facilidade. Você leva um cabo de fibra ótica, você faz as emendas ali necessárias, e a partir daquele ponto você começa a concentrar. Você consegue trabalhar com 5 câmeras num lugar, daí você jampeia, faz um cascateamento, leva mais 5 no outro ponto. E nisso você tem uma redução muito grande em cabeamento. Porque enquanto a fibra ótica, um drop de fibra ótica custa 50 centavos o metro, 50 centavos a R$ 1, dependendo aí do drop, a fibra, o cabo de rede mesmo, você vai gastar aí em torno de um cabo bom, né, de rede. R$ 3, 3,50 a R$ 5 um cabo de rede. E isso para uma distância limitada ainda, 300 metros, para você ter 4 câmeras, né, usando a parte do balão, né? Ou coaxial mesmo, que você limita mais ainda a distância. No máximo estourando um coaxial de boa qualidade, que não seja tão absurdamente caro, né? Porque tem os beta-cave da vida que leva mais longe, só que você tem um custo muito elevado em cabeamento. Então, o custo da câmera, por ser mais em conta uma câmera analógica, acaba não compensando com relação a IP. E fora outros formatos de cenário também que a gente nem aborda nesse primeiro momento no e-book. Então, por que usar CFTV IP? É uma evolução dos sistemas de segurança tradicionais, né, como a gente estava conversando agora, e vai oferecer diversas vantagens em busca de quem busca praticidade, qualidade e confiabilidade, né? Ela vai trazer imagem em alta definição, com mais nitidez e detalhes. É muito simples, você pegar, colocar uma câmera 720p HD analógica com cabo coaxial e pegar uma IP 720p, você vai ver uma diferença gritante de qualidade. Parece que é coisa de outro mundo. A mesma resolução de imagem como uma tecnologia, posso dizer, um pouco mais arcaica, né, que na verdade ela converte, né, a questão de sinais que acaba tendo essa perda de qualidade de imagem. A instalação e ampliação é mais fáceis, né, que nem o Bruno comentou, usando o rede de dados. Um ponto, cara, para mim é o mais interessante trabalhar com CFTV-IP. Aqui tá menos interferência, mas na verdade não tem interferência. Você pega a câmera analógica, fica aquele uma ondulação, fica um chuvisco, cara. Na parte de IP não tem. Você vai, quem tá na praça há muitos anos sabe que isso é cara, é uma dor de cabeça muito grande. Se põe fonte de má qualidade, pode interferir, se tá passando com rede elétrica ou tá dando alguma indução. Cara, é insana a dor de cabeça que tem. Uma coisa é O IP não trabalhar com. tem. Desculpa aí, então. O IP não tem meio termo, né? O IP ou funciona ou não. Lógico, Sim, você sim. pode acontecer alguma coisa meio. Um mau contato lá, faz a câmera uma hora funciona, uma hora não, mas assim, a imagem ou funciona ou não funciona. Ou você tem vídeo ou você não tem. Não tem meio termo de fica mais ou menos, imagem duplicada. O sinal ele é comunicação, é como se fosse entre aspas, né, um streaming da Netflix por câmera. O tempo que você vai ter para buscar possíveis problemas, né, no sistema vai ser muito mais rápido e fácil de encontrar do que como se fosse um sistema analógico, né? Então, a praticidade de fazer uma automação, uma integração com os outros sistemas, né?
que nem a gente tá falhando, como conversando agora, de detecção de falhas mais rápidas e simples, e também é a tendência do mercado. Então, hoje em dia, como qualquer área, a gente sempre tem que ficar atento a novidades. E o cliente final deseja algo que tenha mais qualidade e o custo convidativo. E ainda com a tendência das IoT da vida na casa, né? O pessoal tá tudo indo pro IP, né? Inclusive vídeo porteiro agora IP, né? Então, pela história de o cara tem uma fazenda, quer levar uma câmera a 200, 300 metros de distância, agora fica uma coisa muito mais viável, né? Com certeza, fora a parte de se consegue integrar muito mais fácil a automação residencial, Exatamente. Da né? Starlink chegando com força aí também no mercado. Com certeza, até com a evolução agora do 5G acaba facilitando algumas atividades, né? Então, né? Daí que a gente estava comentando aí no começo. O que que a gente pega muito de. Eu participo de vários grupos de CFTV, grupos de treinamento aí, e uma coisa que a gente sempre pega é falta de conhecimento técnico sobre o CFTV e IP. Por que que eu falo isso? Não é nem uma questão assim, nossa, mas falha o conhecimento mais pesado. O conhecimento mais pesado, às vezes eu vejo até que o pessoal até sabe. Só que na hora do que aperta, na hora que começa a apresentar alguns problemas, algumas dificuldades de dimensionamento, de configuração, é onde você começa a separar o pessoal. E eu vejo o pessoal cometendo, às vezes, até uns erros meio básicos, sabe? Tipo, de fixar IP mesmo. É por isso que a gente tá fazendo essa. É a lacuna que a gente começa a perceber. É falta de conhecimento técnico, dificuldade de conceito básico, que nem eu falei, de fixar um IP, de saber dar um comando ping, de acessar mesmo a câmera, fazer a inicialização, né? O pouco domínio de tecnologia de fibra ótica, tem muita gente que ainda acha que por um conversor de mídia ponto a ponto tem que usar duas fibras. O pessoal não faz ideia de que existe um conversor WDM. Lógico, é um pouco mais caro, mas o tanto que você economiza e o tanto que você facilita no mercado, essa diferença de preço nem entra na conta, ela fica irrisória. Tem a questão da instalação feita de forma improvisada, sem padrão de qualidade. Esse do padrão de qualidade tem para tudo. O cara confundir conector, tipo de conector, que existe conector UPC, que é o famoso conector azul, conector APC, que é o conector laranja, né, utilizado muito em provedor de internet. O pessoal confunde muito quando usar cada um, comete erro nisso, não sabe crimpar uma fibra ótica da forma correta. Apesar de ser algo simples, o pessoal não sabe boas práticas de crimpagem, acaba cometendo erro. O pessoal depende muito de solução pronta, de solução que já vem montada na caixa, foge um pouquinho do cenário, já a pessoa já se perde. Então, o nosso objetivo é preencher esses pontos nesse primeiro momento no e-book, né, para a gente o pessoal sentir como que é, o pessoal entender os conceitos iniciais e a gente vai começando a ideia nossa é ter aos poucos umas mini aulas para o pessoal ir aprendendo cada vez mais e sanando as dúvidas. É um e-book tranquilo, é um e-book de quase 60 páginas, mas ele é bem detalhado, bem passo a passo, né? De como você iniciar no mundo do CFTV IP. Daí vai ter fundamento de comunicação, como que serve, né? O que que é uma rede IP, para quem nunca ouviu falar em rede IP. A diferença do IPv4 e IPv6, a gente vai acabar trabalhando mais com o IPv4, que é o que as câmeras utilizam, embora o IPv6 esteja vindo, começando agora forte no mercado, embora já seja algo que esteja no mercado há muitos anos, tá? Ensinar um pouquinho de protocolo, TCP e UDP, DNS e DDNS. O pessoal confunde muito isso. O DNS com DNS é uma coisa que o pessoal confunde absurdamente, mas a gente fala sobre isso no e-book, tá? Topologia de comunicação, né? Aí começa um pouco da parte de dimensionamento e solução de problema. Por exemplo, full duplex, half duplex, simplex. O pessoal entendeu o conceito do que é cada um. Então, você entendendo esse conceito, você consegue muitas das vezes entender o que está acontecendo na sua rede. Técnicas de comunicação, principalmente a questão do WDM aí, que eu já mencionei previamente, na parte de fibra ótica. Aplicação de rede LAN, WAN, qual que é a diferença entre elas? Wi-Fi, a Wi-Fi a gente aborda de uma forma um pouco mais branda, né? E a parte de fibra ótica com alguns cenários de topologia também. Tem a parte de fibra, cabimento estruturado, explica um pouquinho da norma 568, muito falada aí, padrão A e padrão B. E fala um pouquinho também do porquê que tem que ser esses padrões, tá? O ferramenta utilizado para limpar,
fibra ótica, tipo de conector, que a gente fala um pouco, que eu já mencionei o PC, APC, montagem e teste prático em campo, que é muito importante, o pessoal deixa muito, às vezes, a desejar nisso aí. Parte de equipamentos e projetos. Então a gente vai falar um pouco sobre a placa metro, né? Então é uma peça que a gente começa a fazer cascateamento de fibra, né? E com ele tem portas de LAN e nós vamos colocando as câmeras IPs para chegar lá na ponta, a gente colocar um NVR para conectar todas de uma vez só, né? Vamos explicar o básico de transmissão bidirecional por fibra, que seria o WDM, né? As topologias em cascata e estrela, utilizando a tecnologia PoE ativa, e a importância de medição de sinal em campo com um equipamento chamado Power Meter para a gente testar a ponta dessa fibra. Às vezes o que que acontece? Às vezes uma ponta da fibra tá ok, do outro lado, por algum motivo, crimpou errado Hum. ou deu sujeira, alguma coisa, tá dando uma variação muito grande. E aí o equipamento, né, a placa metro, ela tem uma sensibilidade para poder fazer essa comunicação. Se tiver muito baixa, ela não vai reconhecer. Então a gente tem que achar o meio termo lá em dB para poder ter uma comunicação correta. Vamos falar de roteadores MikroTik. Como nós vamos trabalhar com um sistema de CFTV/IP, a gente já tem que começar a imaginar trabalhar com uma rede já de nível mais corporativo. O que que acontece? As câmeras IPs é como se fosse um tráfego de dados. Então tá tendo cabo de rede, então tudo que trafega lá é dados. Então, quanto mais câmera, mais dados trafega. E na ponta, né, na borda, a gente fala, tem que ter esse roteador corporativo, a gente chama de roteador de borda. Por quê? É onde tudo vai se centralizar. Que é o roteador que vai mandar os IPs, que vai gerenciar os IPs, vai ter questão de comunicação, aonde vai mandar para quem, envolve um conceito mais complexo. Por quê? Tudo isso exige processamento. E roteadores comuns domésticos, né, que nem vocês estão acostumados a ter Pelink, Tenda, tem até em Intelbras, elas não são feitas para alta carga de tráfego de dados. É diferente de uma residência, que talvez o horário de pico estiver o, o filho jogando, pai e mãe assistindo Netflix. Isso, o consumo é pouco. Por quê? Principalmente em Netflix e YouTube, existe um sistema de buffer. Então, ela já vai baixando enquanto você assiste, né? Então, não tem aquele real time de tráfego. É diferente de um jogo online, mas mesmo assim o tráfego é baixo. É diferente com câmeras IPs. Um exemplo, uma câmera IP trafega o máximo, em média, né? Não máximo, em média de 2 a 3 megas se for câmera Full HD. Então, multiplica isso com 10, 20, 30 câmeras. Então, esse é um tráfego constante, é real time. Então, a gente não pode ter nenhum tipo de gargalo. Senão, vai começar a imagem travar, vai cair câmera e afins que acontece. Então, a ideia é a gente te explicar um conceito básico de roteadores MikroTik, onde é o cenário comum, né? Até em portaria remota, eles utilizam esse tipo de equipamento para fazer um gerenciamento de todo o sistema, né? Junto com o controle de acesso. Vamos mostrar a diferença de roteadores domésticos, né? E mostrar aí as aplicações em prática aí, né? Como para vocês terem uma ideia como que é o funcionamento, né? No e-book vamos falar também de dimensionamento das câmeras, porque envolve um cálculo de bitrate, que é um tráfego, né? Uma métrica que a gente consegue ter através de bitrate, que é o tráfego dos dados que vai passar nessa rede. Então temos já uma métrica que a gente considera confortável, né? Que é bom sempre manter para não ter problemas no futuro. Então, que é o fator de tráfego, segurança e o processamento. E vão dar um exemplo prático com um routerboard que é a mais básica da linha MikroTik, que é a RB750GR3. Então, eu vou te mostrar um exemplo, né? Talvez de um cliente em operação para vocês verem como que é o tráfego e mostrar um menu inicial como que funciona. Isso, e só completando, né, a parte do MikroTik que a gente vai mostrar em funcionamento vai ser nas mini aulas que a gente vai estar mostrando, né?
Um e-book ele mostra o conceito. E as mini aulas vai ser o complemento do e-book. Vamos disponibilizar gratuitamente para vocês aqui, através de uma playlist que aos poucos a gente vamos colocando. Caso no meio tempo vocês tiverem alguma dúvida, vão comentando lá, a gente vai produzindo mais conteúdos até sanar as suas dúvidas aí e agregando valor para vocês, ok? Não, e uma coisa que a gente vai disponibilizar também no futuro, né? Se houver interesse do pessoal, né? Tem um e-book que você pode, é seu, você baixa, você imprime, faz o que você achar melhor. E se o pessoal começar a demandar, se entrar no suporte lá da Eduz, né, que vai ser onde é a plataforma de compra do e-book, começar a ter uma certa demanda, o pessoal solicitar participar legal no Soluções Tech Treinamentos, a gente pode pensar em criar um grupo de WhatsApp para sanar dúvida, exclusivo para quem adquiriu o e-book ou algum treinamento nosso. Isso. Aí, então, por que o e-book nós iremos vender por um preço simbólico? Deu muito trabalho para desenvolver e também tem nossos conhecimentos que a gente pôs com anos de prática. Então, nada mais para a gente pôr esse valor simbólico, mas para compensar todos esses conhecimentos que vamos repassar para vocês, tá bom? Eu Então, conheço o só valor do e-book, o valor do e-book, ele é, sendo bem sincero, ele é irrisório. O primeiro serviço que você fizer é básico de você instalar uma câmera IP num cliente simples, você já pagou 10 vezes o valor desse e-book. com Então, certeza. Aí é uma coisa que eu sempre falo, conhecimento nunca é demais. Então, exatamente. sempre é bom aprender, estar antenado e aí seguir a tendência aí. Em vez de você sempre ficar pesquisando várias coisas no YouTube, então aqui a gente centraliza, tá bom? Beleza, Então, pessoal. Boa sorte. Quem pegar o nosso e-book aí, todo carinho, e pode entrar em contato pela gente, pelas nossas redes sociais aí. O link vai estar na descrição, vai estar no comentário fixado também. Então, quem puder, quem quiser estar aprendendo mais sobre conhecimento IP, entra no nosso Instagram e a gente vai estar postando casos práticos, casos de treinamento, casos de problema real em campo. Até coisa que a gente tem gravado no passado, a gente vai estar fazendo um compilado e estar mostrando para vocês. Muito obrigado. valeu.